Bom dia, meus amigos. Não é porque perdemos na estreia que tudo estava perdido, e também não é porque vencemos agora que tudo está uma maravilha. Mas as coisas aparentemente estão caminhando. O Cruzeiro venceu nessa quarta-feira a Tombense por 2-1 fora de casa. O jogo foi no Parque do Sabiá. Gols de Kaique Kenji e Japa no primeiro tempo. No segundo tempo, Pedro Oliveira diminuiu para a Tombense. Então, o Cruzeiro faz seus primeiros 3 pontos no Campeonato Mineiro e já se torna o líder do grupo. O Cruzeiro com 3 pontos está na frente do Norte, que teve 2 empates, está com 2 pontos. E tanto Itabirito quanto o Atlético, uma surpresa o Atlético não ter vencido até aqui, estão com 0 pontos. Sobre a partida, bom, falar primeiro sobre a escalação do Cruzeiro. Cruzeiro que foi mais parecido com o primeiro jogo do que a gente imaginava, né? Aquela linha de zaga se manteve, como era de se esperar. Otávio também no gol, que fez uma boa partida. Como volantes, Japa saiu da meia direita, foi um pouco mais recuado e achei que essa mudança foi muito positiva para o jogador. Jogou ele ao lado do Rian Guilherme. Que jogador, o Rian Guilherme está jogando muito bem. De meio, ainda Rodriguinho, mais um teste para ele. Achei que foi um pouco melhor que a estreia, mas ainda assim bastante apagado. Falta um pouco mais de dinamismo para ele, principalmente com a bola. Das vezes que esteve com ela no pé, pouco gerou perigo para a zaga do Tombense, errou muitos passes, então ainda um pouco decepcionado com o Rodriguinho. Kaique Kenji numa ponta, Arroio na outra, Arroio baita jogador, e Chico da Costa como camisa 9. Cruzeiro, assim como era esperado, não começou tão nervoso quanto foi no primeiro jogo. A gente viu um Cruzeiro bem mais consciente do que tinha que fazer. E o que tinha que fazer? Rodar a bola, ter mais calma, achar o espaço, como fiz em boa parte do primeiro tempo, depois que levou 1-0 contra o Pouso Alegre, trabalhou assim, mas nesse jogo contra a Tombense ficou bem evidente. O time saindo com uma linha de 3, dois jogadores bem abertos e os jogadores no meio precisando movimentar bastante para receber essa bola. Então, gira a bola de um lado, gira a bola de outro, vai girando, vai rodando, tenta achar o espaço e, quando acha esse espaço, tenta acelerar. Então, a bola bate no lateral, quando vai voltando, se encontra Japa, se encontra Rodriguinho, se encontra os pontas, Kaique Kenji e Arroio, tenta achar um passe mais vertical para daí fazer passes de primeira, movimentações, infiltrações, tabelas. O time tenta ser muito mais rápido quando a bola chega nesse meio, quando a bola chega no ataque, que é uma característica muito grande do time do Leonardo Jardim e um pouco também dos jogadores que temos no elenco. Obviamente, esses jogadores que são do time reserva jogaram pouco no passado, a grande maioria deles, mas a gente pode ver que eles também combinam com esse tipo de jogo. Tem alguns jogadores que a gente vai falar em específico mais pra frente, mas no geral achei um jogo bem positivo do time. No segundo tempo, especialmente depois de sofrer o gol, que foi um gol de falta desviada, não foi uma jogada muito trabalhada da Tombense. O Cruzeiro sentiu, o Cruzeiro voltou a ter um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de nervosismo. Aquela marcação que a gente falou bastante no vídeo do Pouso Alegre, aquela marcação que os jogadores correm atrás da bola, mas sempre tem alguém livre, mas sempre tem um espaço fácil para achar o passe. Então o Cruzeiro marca com intensidade, mas não uma intensidade correta. E aí o time consegue chegar no ataque. Então o Cruzeiro acabou sofrendo um pouquinho. No final, também teve muitas chances, é verdade. O Cruzeiro com a entrada do Murilo, do Fernando, do Vitinho, criou muitas chances no final, não conseguiu. Ryan Leles também teve uma grande chance. Não conseguiu fazer o 3-1 para realmente definir o placar, mas levou o resultado para casa, que também era muito importante, além do desempenho. Sobre os jogadores, vamos falar um por um, assim, não só desse jogo, mas também dessa dupla de jogos, já que no próximo jogo provavelmente o time titular já deve estar em sua maioria em campo. Então, falar um pouco das impressões que esses jogadores passaram nesses dois primeiros jogos de Mineiro. Vamos lá. O Otávio, primeiro jogo, teve poucas oportunidades de defender, as duas bolas foram muito difíceis, a segunda indefensável. Nesse jogo foi mais seguro, gostei da participação dele e, em especial, fica aquele lançamento maravilhoso para o Cauã Moraes, que perdeu o gol. Mas, na parte do Otávio, achei bem seguro. O gol também que sofreu de falta não tem culpa, é uma bola desviada, é muito difícil para o goleiro. No geral, achei que foi bastante positivo essa primeira impressão dele no profissional. Ainda é muito jovem para o goleiro. A gente sabe que o goleiro ele matura um pouco mais tarde, ele demora realmente para chegar no seu auge.
A gente tem o Fábio, por exemplo, chegando aos 45 e jogando em alto nível ainda, muitos goleiros chegando nessa faixa dos 40 e ainda conseguindo manter um alto nível. Então, sendo um goleiro muito jovem, é uma primeira impressão bastante positiva. Cauã Moraes, que teve justamente essa chance perdida, a gente pega uma chance cara a cara com o goleiro, ele perde, aí 10 minutos depois ele acha uma finalização maravilhosa fora da área, que bate bem na junção da trave e do travessão. É um lateral que tem muita qualidade, já mostrou muita qualidade, principalmente na parte ofensiva, mas que ainda peca principalmente nessa parte da tomada de decisão. É um lateral que, por vezes, tenta driblar mais do que é necessário, em momentos que não deveria, toma algumas decisões erradas quando deveria tocar, tenta uma jogada individual, quando deveria tentar essa jogada, recua a bola. Faz parte, é um jogador ainda muito jovem, o Cruzeiro contratou ele do Atlético Paranaense, mas ainda é muito jovem, então tem muita margem para evoluir ainda. E acho que com a dupla que o Cruzeiro tem de laterais experientes, o William e Fagner, ele tem muito a aprender com esses dois. Jonathan Jesus, zagueiraço, deve começar como titular ao lado do Fabrício Bruno enquanto o Vidalba não se recupera 100%. É um zagueiro absurdo, é muito jovem, é muito bom, é muito forte, é muito técnico, muito rápido. Impressionante o que ele fez nesses dois jogos. Achei que foi muito positiva e a gente vê como que o Tite confia muito na construção dele. Nesse jogo contra a Tombense, a gente tinha um pouco mais do áudio dos treinadores dentro do jogo e se ouvia claramente ele falando, quando o Jonathan Jesus recebia essa bola com espaço, falava, conduzia, avança, vai para frente, progride, pedindo para ele participar dessa construção. Como o Cruzeiro constrói em 3 e ele é o jogador que ficava mais na direita, quando tinha espaço, esse jogador da ponta ele precisa avançar para ajudar o time na construção. Então, o Jonathan Jesus faz isso absurdamente bem para um jogador da idade dele. E fiquei muito feliz que o Cruzeiro não vendeu ele para o Zenit, não envolveu ele na troca com o Gerson. No programa Bola da Rede que a gente participa toda segunda-feira com o Júnior Brasil, falei antes de ser vendido que não gostaria que fosse, porque acho que vai valer o dobro do preço que o Cruzeiro estava cobrando na época, que era 10 milhões de euros. Acho que é um jogador sensacional para esse ano. João Marcelo voltando de lesão. Fez 2 jogos, na minha visão, seguros. O jogador ainda um pouco nervoso, principalmente no primeiro jogo. A gente viu um pouco nervosismo, mas achei ele como esse zagueiro central, o zagueiro que precisa trazer uma segurança maior na construção. Achei ele tranquilo. Nos duelos aéreos, principalmente no primeiro jogo também, um pouco fora, cabeceando muito sem direcionar para os companheiros, né? Mais tirando a bola do que mantendo ela. Mas no geral gostei, foi positivo. Acho que tem margem para evoluir ainda e chegar naquilo que ele jogou quando foi titular, que foi muito bem. Acho que é uma boa peça para se ter no elenco, especialmente pela idade. Ainda é um zagueiro jovem. O zagueiro também ele tem uma maturidade não tão grande quanto o goleiro, mas também chega aos 30 anos jogando uma bola mais alto nível do que pontas, por exemplo, do que meias armadores, por exemplo. O zagueiro ele demora um pouco. Fabrício Bruno, a gente vê como é que ele está jogando hoje, para mim, no seu auge do futebol. Então, ainda tem muito para evoluir. Cauã Prats, saiu recentemente que o Borussia Dortmund novamente está na mira, está querendo muito o jogador e não é por menos, ele tem só 17 anos, tem uma força física absurda, tem uma imposição de jogo absurda, está jogando como, igual eu disse, na saída de 3, normalmente faz essa saída pela esquerda, como um jogador mais fechado, quando jogava no Sub-17 era zagueiro e capitão da seleção Sub-17, então sabe fazer essa função mais defensiva. Quando chegava no ataque tem muita explosão, é muito rápido e os cruzamentos também são muito bons. Impressionante como é que ele é versátil. É um cara que tem a cara da Europa, tem o porte da Europa, tem o jeito que o europeu gosta de jogar, aquele lateral que vai e volta, consegue defender, consegue atacar. Acho que fica pouco no Cruzeiro. Acho que a Europa vai vir forte e ele já demonstrou interesse em ir nesse papo com o Borussia Dortmund. Pelas informações que vem lá da Alemanha, ele já se acertou com o Borussia. Obviamente, o Borussia tem que se acertar com o Cruzeiro, está longe de estar próximo de um acordo, mas a gente sabe que o jogador jovem, o jogador que tem potencial, gosta de ir para a Europa, quer ir para a Europa para evoluir ainda mais, então sinto que a gente não vai ver muito dele ainda no Cruzeiro, infelizmente, mas é um jogadoraço. Rian Guilherme, muito positiva a impressão que ele passa.
No primeiro jogo, como todo time, um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas nesse jogo deu para perceber algumas características muito importantes para ele como um volante nesse formato do Cruzeiro de 2026. A gente tem um cara que é combativo, ele desarma, ele vai pro duelo quando tá defendendo, ele vai dar carrinho nem tanto, mas desarma com vontade, ele vai pra cima, vai com imposição, né? Não é aquele volante que só fica cercando. E com bola é o que mais impressiona, porque tem uma tranquilidade muito grande para quem joga na posição. A gente vê que houveram vários momentos, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, que ele recebe pressionado e consegue girar, e consegue sair da pressão, e consegue sofrer a falta. Não é uma posição que é muito fácil de fazer isso. A gente vê principalmente o Lucas Silva quando faz essa posição. Perde muitas bolas quando joga dessa forma, sendo pressionado pelas costas, jogando de costas pro ataque, né? E o Rian Guilherme mostrou que tem muita condição de receber essa bola de costas, girar e sair de frente para o jogo com vantagem em relação ao seu marcador. E além disso, gostei muito da condução dele. Ele é um cara que muitas vezes a gente vê esses volantes pegando a bola de frente, já levantando a cabeça e querendo achar um passe a todo momento. Não. Ele para, levanta a cabeça. Se não acha opções, vê que tem espaço, vai conduzindo, conduz para ambos os lados, né? Não se limita só a jogar para o seu lado dominante. Então isso é muito importante também e acho que é uma ótima descoberta do Cruzeiro, né? Já que buscou lá de Portugal, da segunda divisão. Então, assim, muito boa impressão. Acho que vai ser uma ótima recomposição aí para esse elenco, que tem o Lucas Romero como primeiro volante, né? E para mim é um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. Gosto demais do argentino, muito ídolo para mim. Então, ele como reserva, já que o Wallace ainda não encaixou, a gente não viu porque o Wallace foi contratado. Acho que o Jean Guilherme pode ser uma opção muito boa no banco de reservas. O Japa jogou mais avançado contra o Pouso Alegre no primeiro jogo. Ele jogou um pouco mais aberto pelo lado direito no início do jogo. Teve dificuldades porque muitas vezes recebia a bola de costas e aí teve dificuldades para gerar, perdeu 3, 4 bolas. Foi indo para o meio, foi transicionando para o meio, aparecendo mais centralizado, melhorou a sua partida, sua estreia contra o Pouso Alegre. E já nesse segundo jogo, Tite viu que ele realmente rende melhor centralizado, jogando mais de frente, às vezes até vinha buscar a bola nos zagueiros em alguns momentos, deixando o Jean Guilherme um pouco mais à frente. Realmente esse meio campo precisa ter muito dinamismo, porque os três zagueiros não, né, mas a saída de três do Cruzeiro, ela fica bem posta na zaga, tem 2 jogadores abertos, tem um centroavante na frente, então esses jogadores do meio, eles precisam movimentar demais para dar jogo, precisam movimentar demais para dar opção, porque senão o jogo só fica rodando de um lado para o outro. Então o Japa ele fez isso muito bem, vem buscar a bola, vai à frente, tanto é que no momento do seu gol, o segundo gol do Cruzeiro, ele já está na entrada da área para receber esse cruzamento, um ótimo cruzamento do Cauã Moraes, aliás. Então, acho que achou sua posição, é um cara que, desde que subiu para o profissional, a torcida tem uma expectativa muito grande, porque sempre mostrou qualidade, mas é aquele sempre problema, né? Joga 3 jogos, machuca, joga 2 bons jogos, machuca, acha que vai ter uma sequência, sente alguma lesão. Então, espero bastante que esse ano seja o ano do Jap, que ele consiga se manter 100% saudável durante toda a temporada. Vai ser muito importante para o Cruzeiro também, já que o Cruzeiro não tem tantos volantes disponíveis assim, pensando no que foi ano passado. Ano passado, dificilmente o Cruzeiro saía de Lucas Romero e de Lucas Silva e de Christian. Esses caras jogaram praticamente todos os jogos do Cruzeiro e sempre que modificava, o time dava uma caída. Então é importante demais ter essas opções com qualidade e também bem adaptadas ao estilo do Tite agora. Indo para o ataque, Arroio, sua estreia, não tem muito o que falar, para mim é um cara com potencial enorme, tem só 19 anos, a gente vê ele jogando, habilidade, é muito rápido, é muito liso, joga muito bem e o que mais me impressiona é como que ele apoia defensivamente esse time. A gente vê assim, normalmente não, mas em alguns casos aqui no Brasil principalmente, jogadores com essa característica, com essa rapidez, com essa habilidade, não querendo apoiar tanto defensivamente porque sabem que seu jogo ofensivo já o garante uma vaga no time titular.
mas o Arroyo, desde que ele chegou, especialmente com o Leonardo Jardim, que pede muito isso, né? Ajuda demais defensivamente, recompõe muito, volta muito para marcar, pressiona muito, então é importante demais esse cara no time do Cruzeiro e eu gosto demais, acho que vai ser titular enquanto o Sinisterra não tiver 100% fisicamente. Acho que vai tomar conta da posição, especialmente na ponta esquerda, já que o Gerson deve jogar na direita, mas se o Gerson for para a esquerda, o Arroyo faz a direita também, faz até melhor do que a esquerda, então é um jogador sensacional para o Cruzeiro. Rodriguinho, um pouco melhor que a estreia, achei que se movimentou melhor. É um cara que está pressionando bastante na parte defensiva, tem que falar também. Pressiona muito, corre muito, mas ofensivamente ainda falta entregar. Está se movimentando, achei que apareceu mais para o jogo nesse jogo contra o Tombense, apareceu mais para jogar, deu mais opção de passe, mas quando a bola chegou no pé ele não conseguiu criar praticamente nada. Tiveram duas bolas que ele errou um lançamento para o Arroyo, errou um passe mais enfiado, dentro da área trombou um pouco ali com o Chico da Costa, que é normal, tá com o entrosamento ainda para pegar, principalmente com o Chico da Costa que chegou agora, mas fica com aquele gostinho de, pô, não é o Rodriguinho que o Cruzeiro contratou, que jogava bem no América, que era polivalente, fazia várias funções, tá devendo ainda. Acho que foi uma evolução pequena ainda para o que o torcedor do Cruzeiro espera do Rodriguinho. Kaique Kenji, falei que ele ia fazer gol no primeiro jogo, não conseguiu, estava um pouco nervoso, chegou nesse jogo agora, já antes dos 15 minutos já marcou o dele. Achei que foi uma boa partida, é um jogador que desde que eu vi o Brasileiro Sub-20 que ele se destacou sendo artilheiro, com muitas participações de gol, tem uma expectativa absurda com ele, acho que é um ótimo jogador para se ter no elenco, é ainda muito jovem, tem que dar tempo ao tempo. Achei que nesse jogo ele trabalha especialmente pelo lado esquerdo, né, com o pé trocado. Então, quando recebe a bola, ele já vai preparado para um para cortar para o meio e achar alguma opção. Achei que ele foi bem nesse trabalho de receber a bola e cortar para o meio, mas eu sinto que ele ainda está muito afobado quando vai tomar essa decisão depois de cortar. Ele corta e tenta achar um passe, mas esse passe é um pouquinho errado. Tenta achar um drible, o drible não vai do jeito que ele queria. Tenta fazer uma finalização, a finalização sobe demais. Eu sinto que em alguns momentos ele está pensando mais na jogada daqui 2, 3 toques do que no toque que ele tem que fazer agora. Ou seja, em vez dele pensar no passe que ele tem que achar para o meio de campo, ele já pensa nesse cara devolvendo para ele mais à frente e ele achando outra jogada. Sinto um pouco de afobado, sabe? Tem que ter um pouco mais de calma, pensar com carinho, fazer a jogada com carinho, né? Para conseguir dar certo. Mas já mostrou uma evolução, já mostrou que foi bem. Defensivamente também é o cara que na marcação no 4-4-2 estava fazendo a meia esquerda, então precisa ir e voltar, precisa ajudar na marcação, precisa entender também com o Cauã Prats quem vai marcar quem naquelas ultrapassagens, né? O ponta ultrapassa, o lateral ultrapassa, cada um precisa se entender ali quem vai marcar quem, e achei que foi positivo. No geral, foi positivo sim. Chico da Costa, mais discreto do que eu esperava. O Cruzeiro podia usar bem mais ali a parede, podia usar bem mais ele retendo bola. Em alguns momentos utilizou e foi positivo, em alguns momentos ele também perdeu a bola. Normal, primeira partida da temporada, ainda sem entrosamento. Quase que fez um gol antológico no primeiro toque com a bola, um gol de Ibrahimovic, de calcanhar. Ia ser um espetáculo, mas no geral achei positivo para ser aquela questão do terceiro atacante, né? A gente tem Caio Jorge, tem o Villarreal e ele é o terceiro atacante com a função mais de 9 fixo, em posição física, duelo aéreo. O cara que quando o Cruzeiro está perdendo e vai cruzar 20, 30, 40 bolas na área, ele tem que estar lá para pelo menos cabecear 3, 4. Então, nessa função específica, acho que foi uma boa contratação e está se provando não ser aquele bagre todo que a torcida ficou reclamando nas redes sociais. Em dado momento, o time tentou uma jogada um pouco diferente aí, com mais cara de Leonardo Jardim do que de Tite. Em que sentido? Foram 2 ou 3 passes pro Chico da Costa na profundidade, do jeito que o Caio Jorge gosta, por exemplo, para ele ganhar na corrida dos zagueiros. Até foi bem, até na primeira jogada no início quase ganhou do zagueiro, mas não é a característica, né? Ele é um cara que é mais pivô, que é
de abrir a asa, de proteger, fazer um pivô, deixar alguém passar para ele rolar. Então, faltou o Cruzeiro entender um pouco também do que o Chico da Costa pode ajudar, fazer essa parede. Mas, no geral, positivo. Sobre os reservas, o Ryan Leles perdeu uma chance. Achei que a estreia dele como titular foi melhor do que esse jogo como entrando no segundo tempo, mas no geral é uma passagem nesses dois jogos, é uma amostra positiva para o Ryan Leles, que já também jogou ano passado, jogou contra o Santos, fez uma boa partida. Acho que é um jogador útil, prefiro o Kenji, acho que o Kenji tem mais habilidade, tem mais recurso do que o Ryan Leles, mas é um bom jogador também. Vitinho, gosto muito dele, até coloquei ele para ser um possível titular, né, no pré-jogo contra Tombense. Entrou bem, encontrou 2 passes, deu movimentação. Acho que é um cara que, se entrar na vaga do Rodriguinho, vai mostrar mais opção, mais leque de jogadas do que o Rodriguinho. Gosto muito dele desde a base. Na base ele foi testado como meia, como ponta direita, como ponta esquerda, como lateral esquerdo. Ele, durante a base, ele entendeu muito como que o jogo funciona em diferentes posições, então eu vejo isso como muito positivo para a criação dele, né, como um jogador. Acho que hoje ele consegue entender melhor ali como se movimentar. Teve uma boa passagem em partes pelo Náutico, pelo Goiás. Acho que aqui ele tem condições de ser sim um reserva para o Matheus Pereira, tem condições de ser esse cara que vai compor o elenco para ser um armador, que vai ajudar também quando precisar de mais gás. É um cara que corre bastante, é muito polivalente, então tenho ainda boas expectativas quanto a ele. A impressão é positiva, mas ainda tem muita expectativa. Quem mais que a gente pode falar? O Nicolas, bem discreto, acho que nas 2 partidas teve pouco a mostrar. O Batistella só foi em uma partida e foi bem, pena que machucou. Então, no geral, o primeiro recorte do Cruzeiro nesses 2 jogos, para mim, é positivo. Especialmente para dar cancha aos jovens, né? Dar minutagem, tirar um pouco desse nervosismo, dessa ansiedade de estreia que é normal para os jovens. Agora eles já vão com mais calma. Os titulares devem tomar a partir de agora até o início do Brasileiro. E a partir do início do Brasileiro, imagino que os jovens voltem a jogar nos jogos do Campeonato Mineiro para dar um descanso para quem está jogando o Brasileiro. Então, daqui a pouco esses jovens novamente vão ser igualmente importantes, como estão sendo agora, para a continuidade do Campeonato Mineiro. Alguns deles vão descer para terminar a Copinha. Bom para acompanhar também. Hoje, sexta-feira, tem jogo do Cruzeiro. Então vamos acompanhar a Copinha também, dar uma força para os moleques. Tem muita gente do Sub-17 que subiu, que é muito bom. Gosto muito do Miguel, do Deivinho, do Pietro, que são jogadores que subiram do Sub-17. Acho que é muito bom dar uma moral para eles. E agora, expectativas altas para ver de novo os principais jogadores jogando pelo Campeonato Mineiro na preparação para o Clássico e para o Campeonato Brasileiro. No mais é isso, quem gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda naquele grupo de cruzeirense que gosta desse tipo de conteúdo, para aquele amigo que curte demais esses vídeos no YouTube. E é isso, até mais, valeu!